Meus amados, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16, quero fazer uma leitura com vocês. Na verdade, eu quero pegar 4 textos hoje, se der tudo certinho, né? Para nós discutirmos esses 4 textos que têm a sua semelhança na abordagem, né? Então são 3 textos de Paulo e um do salmista. Nós vamos então ler 1 Timóteo 4, 11 e 16, se vocês quiserem anotar todos eles, e a gente depois vai retornando. 1 Timóteo 4, 11 ao 16. Romanos, capítulo de número 12, verso 9 ao 21. Também iremos ler Romanos, capítulo 14, versículos 1 ao 23. E o Salmo 15, Salmo capítulo de número 15. Propositadamente eu falo capítulo, porque eu ouço irmãos e mestres dizendo que não pode falar capítulo dos salmos, né? Capítulo do salmo, pode sim. Romanos 12, 14. 14, 1 ao 23. Todo o capítulo 14, né? E o Salmo 15. Então, 1 Timóteo capítulo 4, verso 11 e 16. Romanos capítulo 12, 9 ao 21. Romanos capítulo 14, 1 ao 23. E os Salmos, capítulo de número 15. Eu falo capítulo. Isso é porque vira e mexe a gente fala, não pode falar capítulo, salmo é salmo tal, não. Salmo 15. Não, sim, deve ser falado, por quê? Quando a gente pergunta para essas pessoas que têm essa opinião, pergunta assim, mas quando você vai estudar a Bíblia, bibliologia, que inclusive começamos ontem, né? Aqui na turma de sexta, bibliologia. Nós contamos que a Bíblia tem 1189 capítulos. Eles contam os salmos. Então, como você conta os salmos como capítulo e quando vai falar não é capítulo? É capítulo, não tem problema. Né? Vamos lá, amados. Também isso aí é irrelevante. Se quiser. Não é não, André. Tudo bem. Ele não vai brigar por causa disso, jamais. 1 Timóteo, capítulo 4, eu vou falar sobre espiritualidade, amados. Até aqui, nós pegamos duas partes, né? 2 aspectos, 2 pontos da matéria, que foi ética e moral. Então, nós acho que já saturamos um pouco esses pontos. Não que não houvesse, não há mais o que falar. Há e há muito o que falar. Mas a gente falou sobre ética como um conjunto de regras, não apenas regras religiosas, litúrgicas, cerimoniais, mas como fruto, né, derivando de uma natureza. Então, quando a gente fala de ética cristã, vai além de um comportamento apenas externo, e sim como um resultado, fruto de uma natureza, uma nova natureza, né? Então, a gente parte de valores e princípios, não apenas comportamentos, tá certo? Sociais, externos e tal. Moral, né? Na verdade, é a cara da ética. Moral é aquilo que a gente externa e faz, mas a partir de uma sinceridade, de uma honestidade. E a gente vai ver, inclusive, aqui a questão, elas são ligadas, né? Espiritualidade. O que é espiritualidade? Por que não espiritualismo? Porque o espiritualismo, ele vai falar numa abordagem, tudo que é ismo. Tudo que é ismo. Espiritualismo, achismo. Achismo não é brincadeira. Mas assim, tudo que tem esse sufixo ismo é no aspecto filosófico e religioso, né? Não é o caso nosso. A espiritualidade fala mesmo do conceito e da identidade. Então, espiritualidade, a Bíblia, ela vai medir quem é espiritual ou não por causa das manifestações carismáticas, não por causa da performance, não por causa de realizações, não por causa do sucesso que se faz, né, no empreendimento religioso. Então, espiritualidade não é carisma, é caráter, né? Espiritualidade não é 1 Coríntios 12, Gálatas capítulo 5, do fruto que eu digo. E eu não estou dizendo para não buscar essas coisas, mas não esqueça daquelas, né? Não que a gente não incentive, pelo contrário, Paulo, independente de ser pentecostal ou não, e mais nós que somos pentecostais, nós entendemos a importância, a bênção de nós lançarmos mão de a gente ter esses recursos espirituais, que são os dons espirituais, né? Não só aqueles carismáticos, mas outros dons aí, ministeriais, naturais e tal. Só que eles não são tudo, eles não são todo, eles não são o principal. Ele não,
Jesus não morreu para nos dar os dons espirituais, mas Jesus morreu para formar em nós um caráter cristão, que é o fruto: amor, gozo, paz, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Isso sim é evidência de que a pessoa está sendo salva, de que Cristo está sendo nela formada. Então, a espiritualidade diz a respeito de uma natureza que ela se relaciona a partir então de uma regeneração, de uma ação do Espírito Santo, dando continuidade à regeneração, à justificação, que nós chamamos de santificação. Esse moldar, esse mudar, esse formar do Espírito Santo em nós, o seu Filho Jesus Cristo, né? Que é formado em nós. Então, a gente vai falar sobre espiritualidade. E o que é espiritualidade? Bom, vamos começar para 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11 ao 16. 11 e 16. Diz assim na minha versão: manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo. Se vocês quiserem destacar esse mais, ser o exemplo dos fiéis, né? Aqui é ser exemplo dos fiéis, tá, irmão? Dos infiéis não, porque é um pouco fácil, né? A gente ser exemplo de quem não tem parâmetro, de quem não é fiel, de quem, né? Então, ser exemplo dos fiéis. É como Paulo diz em Efésios 4 e 11, 4, 11 e 12, ele diz assim, é o 12, né? Ele diz assim, que o ministério foi dado, esse ministério que Jesus deu, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, aperfeiçoar impuro ou profano é fácil, né? Torto. Aperfeiçoar santo é um negócio difícil, né, irmão? Mesma coisa aqui, ser exemplo de fiéis. Então, olha só, ser exemplo de fiéis e aperfeiçoar santo já é uma exigência maior. Então, ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Veja bem, persiste em ler, algo interessante, hein? Exortar e ensinar até que eu vá, faz parte da espiritualidade, percebam, irmãos? Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, reflita, né? Ocupa-te nelas, quer dizer, continue refletindo, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo, é a prioridade, irmãos, da nossa vida somos nós. E da doutrina, persevera nestas coisas, continue fazendo elas. Até quando? Até o fim da vida. A perseverança é a mãe das virtudes, tá, irmão? Não adianta eu amar, não adianta eu perdoar, não adianta eu ser piedoso, se eu deixo de fazer isso em dado momento da minha vida. Então, é a mãe das virtudes e a perseverança. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Veja bem, que coisa interessante. Recomendações do apóstolo Paulo ao jovem pastor, desculpa, irmãos, Timóteo. E agora, tem uma gelada e uma sem gelo. Isso aqui é gelada. Se eu tomar gelada agora, desmantela o gogó. Paulo dá recomendação, então, para esse jovem pastor, Timóteo, para a sua vida pessoal. É interessante isso, o foco é a vida pessoal, a vida privada, a vida no quarto, a vida no jardim de oração, a vida no particular, e isso naturalmente vai se manifestar publicamente. Não é preciso, queridos, a gente falar aos quatro cantos o que a gente faz, deixa de fazer, jejua, ora, lê Bíblia, estuda, faz o que faz. Isso é manifesto quando nós nos relacionamos com as pessoas, né? Quando nós exercemos as nossas atividades dentro e fora da igreja. Então eu não preciso dar carteirada, não preciso, né, falar a gente faz isso e aquilo. Jesus ensinou, aquilo que a gente faz, que uma mão faça e a outra não saiba. A gente faça e que a gente não toque a trombeta no meio da praça, né? E tem um ditado que diz, aquilo que a gente faz na sala se mostra na praça. Então é inevitável também, né? E a recomendação aqui são diversas. Primeiro, que ele fosse o exemplo, então, de fiéis. Ser o exemplo dos fiéis, amados, como eu disse, eu acho que eu disse em algum momento para vocês aqui, obreiros, líderes, chefes de família aqui, né? Vocês todos são,
mas a gente tem um pouco mais de exigência do que outros. É natural isso, não tem como. Muitas vezes as pessoas falam assim, rapaz, não cobram nada do macumbeiro, não cobram nada do católico, não cobra nada do muçulmano, não cobra nada de não sei quem, e da gente que é crente, a gente é tão exigido, né? A gente não pode escorregar um pouquinho, não pode vacilar um pouquinho, não pode nada, e o povo já cai de pau em cima. Normal, é isso aí. Menos do que isso não é esperado. Jesus disse, estão fazendo o que estão fazendo com o madeiro verde, que era ele, imagina com o seco, que somos nós, né? Nós carregamos em nós o nome de Deus, nós carregamos em nós um padrão que é muito alto, irmãos. Nós proferimos um nome que é santo, né? Nós proferimos um Deus que é eterno, e nós somos representantes de alguma forma, querendo ou não. Proferir o nome de Cristo, já era, né? Disse que vai na igreja, o binóculo aumenta para o nosso, a lupa assim, ó, tá todo mundo com a lupinha procurando em nós qualquer coisa, né? Então não pode ser menos do que isso. Nós é que proferimos o nome desse Deus Santo. A Bíblia diz: quem profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, né? Então a gente falou de Cristo, então a gente carrega em nós essa responsabilidade, essa exigência muito grande. E a Bíblia diz para ser fiéis, ser exemplo dos fiéis. Então, e tem irmãos que são muito mais fiéis do que nós, e eles de alguma maneira buscam em nós uma referência. É um peso, né, irmãos? Absurdo que a gente carrega. Quantos de vocês são líderes na igreja? Exerce ministério? Tu que eu sei, tu Daniel que eu sei, tu que eu sei, tu que eu sei, tu também. Não, mas vai, em nome de Jesus, vai. A gente vai sofrer sozinho. Não, meu irmão, que isso. Desejo que você experimente. Venha pra cá, antes do que você também exerce, coitado. Nós somos privilegiados, né, irmãos? Por ser chamados para a salvação e dentre os salvos, ser chamados para servir os salvos, os servos dos servos, né? Servos de todos os irmãos, tem uma música mais ou menos assim. Pode vir, meu amado. Entre. O filho é a casa retorna, né? Varão, reconcilia aqui, nós vamos perdoar você. Paz, Fernando, tudo bem? Vamos estar aqui com vocês, viu? Coisa boa, Varão. A recíproca é verdadeira. Gabrielzinho. Paz, te abençoe, Varão. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Visitante, seja bem-vindo. A presença é um prazer. Meu pai amado, ao vivo, é ao vivo. Passou na frente da câmera. Não passou não, mas se quiser eu viro ela para gravar vocês. Ninguém vai saber que é o Fernando e o Gabriel que estão chegando. Coisa boa, né, irmão? Movimento do espírito, do ar, né? Posso retomar, Márcio? Posso? Vamos mais uma agora aí. Eu não sei nem o que eu estava falando, estou brincando, eu sei sim. Sobre a questão da espiritualidade, amados. A espiritualidade, ela diz respeito então não apenas ao comportamento, como eu estava falando, e Paulo ele dá umas recomendações sobre esse exemplo. E o exemplo que ele coloca aqui primeiro é na palavra, tá? Na palavra, na fala. É muito importante nós sabemos nos expressar, saber falar, faz toda a diferença, né? Eu acho que eu já falei para vocês uma ilustração aqui sobre aquele rei que teve um sonho, lembra? Né? Então a fala faz a diferença, a forma como eu falo, o tom como eu falo, que eu uso para falar, as palavras que escolho, elas fazem diferença. Então ser exemplo na palavra, né? Nós precisamos saber nos dirigir com as pessoas. A gente tem que ter a docilidade, a amabilidade, irmãos. Precisamos ser dóceis, né? Duros a gente pode ser e não ser ignorante. A gente pode ter uma palavra firme, como Jesus tinha, mas mesmo assim ser uma pessoa que seja delicada no sentido da sensibilidade humana. Nós estamos falando com pessoas, com gente, não com animais. Embora eu acho que até com animais também nós não precisamos ser tão brutos assim, né? Nós temos inteligência, inclusive, para adestrá-los. E eles nos obedecem com sinais, né? Com sons, e não com gritos e pancadas. Isso vai para tudo, irmãos. Peguei os animais aqui, mas a gente pode estender isso para a criação de filhos, por exemplo,
né? O tratamento com as esposas e as mulheres. Só aquele livro que eu comprei lá, ele trata sobre isso. É do Norman Geisler? Os animais. Do Norman Geisler, né? Ele trata essa questão de você se relacionar com os animais. Você vê que coisa interessante? Irmãos, a Bíblia também fala sobre isso, né? Não é que a gente vai cair nessa paranoia que muitas vezes você trata um animal quase como um ser humano, né? Então é lógico que está indo para um extremo aí. Mas, por exemplo, Provérbios diz que o justo ele olha pela vida dos seus animais, né? Olha que coisa interessante, está escrito lá em Provérbios. Então, eu tinha uma cachorrinha que estava morrendo lá, orei por ela, Jesus curou. E estou brincando, não. Mas vamos lá, nós não vamos cair nos extremos, né, irmão? Já caiu. Eu digo pra gente, né, porque nós precisamos ser exemplo em tudo, na verdade. Então, uma pessoa que maltrata, por exemplo, um animal sem causa nenhuma, né, eu acho que é algo desproposital, desproporcional. Então, ser exemplo na palavra, no trato, né, um está ligado ao outro, palavra e trato. O tratamento, como eu disse, educação, faz bem a todo mundo, cabe em qualquer lugar. E a gente, porque eu vejo uns caras meio bravos, né, uns profetas, né, os profetas meio bravos. Não, os pregadores meio bravo, né? Treme o bigode, não tem mais bigode hoje. Então, a gente vê uns caras, né, bem comunicando a palavra de uma maneira parece que irada, né? Revoltado, alguma coisa assim, né? Eu percebo que aí essas pessoas equivocadas. Eu acho que quem transmite a palavra de Deus, mesmo com toda a autoridade que Deus dá por meio da sua palavra, não precisa ser uma pessoa que parece que está com raiva de tudo e de todos, né? De Deus e o mundo. Oi? Com grande ira, né? Isso, é um negócio assim. Irmãos, parece que vomita, né? Vocês sabem que nós somos bem peculiares, né? Para usar essa palavra, peculiar. Um dia estava um culto muito pentecostal, aquela graça de Deus sendo derramada na igreja e tal. E aí passou um rapaz, até meio embriagado, ele estava na porta da igreja, olhou assim, viu aquele movimento todo, né? Olhou assim para a cara dos crentes, né? Recebendo poder. E aí ele ouviu o pregador dizendo: Deus está operando aqui. Ele disse: só se fosse anestesia, né? Porque parece que eles estão com uma dor enorme no rosto. Foi com essa piada, né? Deixa eu falar. De manhã nunca funciona essas coisas. Então, no trato, meu Deus, na caridade. A caridade, amados, é o amor em prática, não é um amor apenas falado. Ele é realizado, ele é feito mesmo, ele é concretizado. Então, a caridade no espírito, na disposição. Entenda espírito aqui como disposição, como ânimo, tá certo? Nesse sentido. Então, no ânimo, na disposição. Porque tem gente, a vida de santidade é uma bênção e é um prazer. A vida de santidade, a gente coloca jejuar, orar, sacrifício, né? Ir na igreja, ler Bíblia, não traz um tom assim pesado. Vamos jejuar, meu Deus, hoje é o dia do jejum, a santa convocação na congregação, né? Irmão, eu tenho jejuado a Deus, orado a Deus, assim, a gente vê um desgosto, não é parece que... Mas desgosto por prazer. Não é não? Eu queria mesmo era picanha, e tem que jejuar logo no dia da festa, mas também tem momento para tudo, né? No dia da festa não é momento de jejuar, de comer mesmo. Mas eu digo assim, parece que a vida de santidade é um peso, é um desprazer. Não tem essa ideia que a gente vende muitas vezes, né? Então vamos jejuar, vamos orar e vamos ter uma vigília de oração, é sacrifício, aquela coisa toda. Não, amados. A vida de santidade ela pode ser prazerosa. Aliás, ela é o único prazer legítimo. Olha só, o único prazer legítimo que nos transmite vida. Todos os outros prazeres, não todos os outros são ilegítimos, mas não transmite vida como transmite a vida de santidade. A gente precisa entender aí essa dinâmica. Então, no espírito, a disposição, fazer aquilo que quer fazer, não por obrigação. Paulo disse, não por obrigação, não por necessidade. Ele não está falando só a respeito da contribuição financeira, ele está falando sobre tudo. O amor de Cristo nos constrange, né? Julgando nós assim, que um morreu por todos. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Para aqueles que morreram, não vivam mais para si, mas por aqueles que morreu por eles e ressuscitou. Então, uma vida de ressurreição, uma vida de novidade de vida, né? Nesse sentido que a gente precisa levar a vida, no espírito, no ânimo,
no prazer, na alegria, na satisfação. Faço por quê? Porque preciso fazer? Sou obrigado? Me impuseram de alguma maneira? Não, faço porque quero, porque encontro significado naquilo, encontro prazer, alegria naquilo. Então Paulo disse que muitas vezes em seus sofrimentos físicos, psicológicos e espirituais também, ele encontrava prazer naquilo e significado naquilo. Ele entendia que estava dando continuidade o que Cristo começou na cruz do Calvário, e aquilo não era pesado para ele, aquilo não era algo ruim para ele, ele se sentia um privilegiado. Sofrer por Cristo, amados, era a maior bênção que Paulo encontrou na vida. Olha só, fala assim, mas que coisa estranha, isso não é um masoquismo? Não, não é o sofrimento pelo sofrimento, é um sofrimento que tem significado, né? Que tem uma razão de ser. É um sofrimento que trará prazer no espírito, muitas vezes no corpo não, nem muitas vezes na alma, mas no espírito sim, né? É algo que vai para além, inclusive, dessa geração que nós falamos bem no comecinho dessa matéria, hedonista, que busca o prazer, o prazer, o prazer. Nós precisamos entender que a vida não é constituída de prazeres. Me parece, se eu não estou tão desanimado da vida assim, a semelhança do escritor de Eclesiastes, mas a vida me parece que é muito mais de momentos tristes, difíceis, sofridos do que prazerosos, alegres, festa. Me parece, tenho essa impressão, estou chegando a essa impressão nesses 43 anos que farei agora, agosto de Deus, é em agosto mesmo. Então, no espírito, na fé, ser exemplo na fé, amados, vida de fé. Vida, a fé aqui é aquela fé mesmo de Gálatas capítulo 5, verso 22. Não é aquela fé que transporta montanhas, não é a fé necessária para ser salvo, não é a fé natural, é a fé como uma postura, né? Como a perseverança que ele vai falar daqui para frente, ou mais para frente. Então a perseverança, a fé que nos faz transpor montanhas, não transpor as montanhas, mas escalar as montanhas. Eu acho que a fé, tanto quanto ou mais virtuosa do que transportar os montes, é escalar o monte. Ele não sai do lugar, mas a gente se movimenta, né, irmão? Que é mais desejado, né? Senhor, tira esse monte do caminho, transporta ele pelo meio dos mares e a gente passa, segue o caminho. Mas muitas vezes a fé vai nos exigir que o monte vai ficar lá, não vai ser transportado, e a gente escale, ele saia do outro lado e siga, né? Talvez seja mais difícil esse exercício, esse aspecto da fé, né, que não invoca o poder de Deus para o milagre, mas que continua vivendo uma forma, entre aspas, natural, né, no sentido de enfrentar as coisas da vida de peito aberto, sem a interferência miraculosa de Deus, mas a interferência interior de Deus em nossa vida, porque muitas vezes, amados, a gente ora para Deus mudar um monte de circunstâncias, e às vezes Deus precisa só mudar interiormente a gente, né? As coisas continuam do jeito que estão. Nós é que precisamos muitas vezes ser transformados. Então é sempre na questão de ir mais profundo do que aquilo que a gente lida. Então na pureza, queridos, Mateus capítulo número 5, Jesus ele disse: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu contei já uma ilustração para alguns irmãos aqui. George Miller, né? Um homem é muito interessante estudar a vida de George Miller. Ele tem um livro chamado O Homem que Orava, impressionante. Cara, assim, ele confiava em Deus de uma forma extrema, né? Sustentou milhares e milhares de órfãos. Se não me falha a memória, foi ele que criou essa questão de orfanato, tá? Foi. Então, algo assim fantástico, impressionante. E George Miller, já muito conhecido na época, estava indo de navio de um canto para o outro, e ele nunca tinha chegado atrasado. Eu não posso falar isso. Ele nunca tinha chegado atrasado em um compromisso dele. E era navio, né, irmão? Navio. Poxa. Né? E aí tinha um nevoeiro assim, denso. E o comandante do barco disse, do navio, disse: senhor George Miller, nós vamos ter atraso sim. Ele falou: não, nunca cheguei atrasado em nenhum dos meus compromissos. E ele disse: eu vou orar. Ele orou a Deus e aquela no meio do mar, né, aquela nuvem toda se dissipou. E aí o comandante, olhando para ele, ficou um pouco espantado, mas ele disse assim: mas onde está o teu Deus? Que agora que o céu está limpo, né, vejo até as estrelas, mas eu não enxergo o teu Deus. Onde ele está? Eu não vejo. E ele disse assim: você nunca verá Deus.
porque o teu coração não é puro, não é limpo. A Bíblia diz, bem-aventurados os limpos, eles verão a Deus. Então é necessário ter um coração puro, limpo, né, irmãos? Ser higienizado pela palavra de Deus no coração. O coração cheio de malícia, cheio de maledicência, cheio de violência, cheio de homicídios, como disse Jesus, é o coração. O grande problema do homem é o coração. E não adianta transplante de coração, porque é o coração pecador, né? Tem uma música muito bonita que eu acho. Hoje eu estou assim, eu vou cantar, acho que eu vou cantar bastante hoje aqui. Prepare aí, porque vocês vão tremer. De poder não, de raiva mesmo, né? Nervoso. Dá-me um coração igual ao teu, né? Coração disposto a obedecer. Coração igual ao teu. Coisa interessante. Então, esse coração, que é o cerne, é o centro da nossa vida, né? É o coração. Então, a gente precisa entender que precisamos ser puros, amados. Pedir para que Deus nos dê pureza de coração. Inocência de uma criança. Quando a gente se relaciona no sentido que eu estou falando aqui. Não estou falando de uma imprudência nos relacionamentos. Estou falando de um coração, né, que é disposto a perdoar, por exemplo, como é o de uma criança. Então, Paulo dá essa recomendação para o jovem pastor e ele precisava muito, porque ele ia ser muito ferido, ofendido, desprezado, perseguido pelos seus próprios irmãos, inclusive, incompreendido. Então, a gente precisa ter essa espiritualidade. Senão, amados, a gente se torna uma pessoa amarga, difícil nas relações, ácida, né? Gente amargurada. Então, para exercer uma espiritualidade, nós precisamos, então, ter esse coração puro, meu Deus. Persiste em ler. Olha só, a espiritualidade, então, também envolve a leitura, lógico, principalmente das escrituras bíblicas e de tudo quanto é pertinente à vida. Tudo que é pertinente à vida, tá, irmãos? A gente às vezes fica assim, impressionado, com a vida de alguns homens de Deus que a gente julga assim, nossa, o cara era Jonathan Edwards, um dos caras mais conhecidos, naquele sermão famoso, Pecadores na Mão de Deus Irado, né? Um homem assim, usado por Deus de uma maneira extraordinária. E muitos se enganam em falar que ele só tinha esse sermão, que na verdade ele tinha vários. Esse ficou talvez o mais famoso. Existe um pouquinho de exagero lá, mas tudo bem, é um sermão que, né, parece que causou alguma coisa lá. Mas assim, um homem espiritual, aquela coisa toda, ele escreveu um tratado, irmão, não foi um comentário de Facebook lá, não foi um textinho, um tratado sobre formigas. Não acredito num negócio desse? Olha só, como um homem, né, desse naipe, desse tipo, como que pode assim tratar sobre uma coisa que talvez não tenha nada a ver com nada? Tem a ver. Quando a gente pega o Salomão, um dos homens mais sábios de toda a história da humanidade, ele na verdade observa as coisas diárias, as coisas da vida, inclusive as próprias formigas. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, né? Observe os seus caminhos e aquela coisa toda. Então, formigas, diversos animais, ele observa as coisas da natureza, as coisas cotidianas, e disso ele vai extraindo a sabedoria. Então, e aliás, o Eclesiastes capítulo de número 1, a gente fala assim, nossa, mas Deus não apareceu lá no sonho para ele, né, e disse que ia lhe dar sabedoria, e deu mesmo. Só que essa sabedoria não foi um pacote, um combo que veio, um download celestial que desceu assim e foi instalando, né? Aquele downloadzão e vem todos os arquivozinhos e já foi. Não, amados, Deus lhe deu sabedoria e diz em Eclesiastes, capítulo de número 1, quero ler com vocês, para vocês não acharem que eu estou aqui, às vezes, trazendo ideia de base nenhuma dos meus achismos. Eclesiastes, capítulo de número 1. Persiste em ler, nós estamos em persiste em ler. Eclesiastes capítulo 1, verso 13. Eclesiastes 1 e 13. E apliquei o meu coração a esquadrear e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação, enfada mesmo às vezes, deu Deus aos filhos dos homens para nela o exercitar. Então olha só, ele procurou saber, amados, de tudo. Tanto é que a gente vê de fato que ele entendia de tudo. Era um filósofo, né? Sem exagero, sem forçar aqui o termo. Era um filósofo da sua época, talvez o maior que existiu, porque ele transcendia essa filosofia
que a gente encontra em Aristóteles, Platão, Sócrates e os demais aí que vão vindo na história. Então ele persistiu em ler, ele lia muito, né? Se ocupava em leitura. Então a espiritualidade também está em exercitar o cérebro, não em qualquer coisa, como eu disse, mas aquilo que é pertinente para a vida. Então persiste em ler, estudar, irmãos. Perguntaram um dia para uma pessoa, aliás, perguntaram até para mim também na sala de aula uma vez, professor, mas qual que é o mais importante na vida espiritual? O estudo bíblico ou a vida de oração? Eu disse, pergunta para o passarinho, qual é o principal das suas asas, a esquerda ou a direita? Simples, né? Simples. Então, já pensou? Não, é a esquerda. Aí ele vai ficar girando assim, voando só direita. Não é? Uma e outra coisa são igualmente importantes. A reflexão bíblica, a leitura bíblica. Eu estava falando ontem para os irmãos, que nós tivemos uma aula ontem falando da Bíblia e tal, a palavra, e é uma incoerência, é uma loucura, não tem nexo uma pessoa dizer que o cristão, se aprofundando na Bíblia, nas Escrituras, estudando, lendo, investigando, vai de alguma maneira esfriar a sua fé. Isso é incoerência, é impossível isso acontecer, desde que, claro, o coração esteja motivado para a questão, né, para a direção certa, esteja inclinado para a direção certa. Então a palavra de Deus, que é a vida espiritual, Jesus disse isso em João 6:63, e disse as palavras que eu vos tenho falado, é espírito e vida, não é essa palavra, né, que é a lenha, e a oração talvez seja o fogo, né? Então a gente joga lenha no fogo para que esse fogo não seja um fogo de palha e daqui a pouco se apague nas circunstâncias da vida. Então a gente entende que ler faz parte da espiritualidade. Então persiste em ler, e aí segue então exortar e ensinar. Então como que eu posso exortar e ensinar se eu não aprendo, se eu não leio, se eu não investigo, se eu não tenho propriedade no que falo, conhecimento de causa, né? Então todo cristão deve conhecer a sua fé por meio das escrituras sagradas. Claro que a gente sabe que tem um outro aspecto, né, que vai para além do contato com a palavra, que é o contato com o próprio Deus na vida de comunhão piedosa. São as duas asas que eu disse, né? Igualmente importante. Uma sem a outra vai ficar um negócio complicado. Então a oração sem conhecimento bíblico vira fanatismo. Conhecimento bíblico sem vida piedosa, de quebrantamento, de oração, vira formalismo, legalismo, soberba, né? Uma coisa assim bem complicada. Então uma sem a outra não pode caminhar, senão anda coxo, anda mancando. Tem uns irmãos que dá mancado. Então, persiste em ler, exortar e ensinar. Exortar, irmãos, essa palavra eu acho interessante eu digo discutir com vocês aqui, porque eu entendo que alguns irmãos entendem exortar por ser bruto, ignorante, mal educado. Não é, exortar não é isso. Exortar é encorajar. A palavra, né, a ideia que traz em todas as expressões de Paulo, exortar, em todas as cartas, é encorajar. Exortar é um dom, que está lá em Romanos, capítulo 12, não é isso? Aquele que tem o dom de exortar, que exorte. É isso, né? Capítulo 12. Vocês já leram esse texto lá, não? Eu acho que é 12. Capítulo 12, exatamente, verso 8. Aqui está falando de alguns dons, né? Tem diversos dons que Paulo lista. Então, se Romanos 12 e verso de número 8. Eu vou direto no ponto aqui, né? O texto é antes, mas vamos direto no 8. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Então, exortar é um dom. Veja bem, exortar é um dom. Exortar. Na minha tradução está: se é o dom de animar os outros, então animemos. Animar. Encorajar. Então, esse é o sentido. Exortar, encorajar, animar. Tem gente que exorta e desanima as pessoas, né? Então é o contrário. Então as pessoas não entenderam o que é, e é um dom. Sendo um dom, não é que todos têm. Veja bem, se é um dom, não é que todos têm automaticamente. Se alguém tem o dom, use esse dom em exortar, em animar, em encorajar. Embora, como eu disse, a palavra pode ser dura e de correção, mas o fim último dessa palavra, desse dom, é fazer com que a pessoa seja restaurada, erga a cabeça, se levante, seja do pecado, da situação ou do desânimo que seja, né, provocado por que quer que seja também. Então exortar é isso, é você animar a pessoa, embora você mostre o pecado, mas
Mostre o problema e a solução. Mostre o pecado e o perdão. Mostre a prisão e a libertação. Mostre a dificuldade e mostre a solução. Isso é exortar. Porque mostrar problema, pecado, isso aí qualquer tolo faz. Eu quero ver trazer a solução para as coisas, né? Porque a gente tem crítico até umas horas, irmãos. Gente que é facinho para mostrar erro, pecado. Tem gente que malha a igreja, inclusive, né? Gente que falam mal da igreja hoje é um negócio impressionante. Os crentes, eu estou falando, não só os desigrejados. Então malha. Eu também, eu critico, só que eu critico de dentro. Eu proponho soluções. Eu tento, pelo menos, né, discutir essas questões. Então, nós temos direito e precisamos fazer isso. Exortar, mostrar, mas mostrar o caminho também. Então, é isso. Persiste em ler, exortar e ensinar. Então, aqui é a instrução. Queridos, todos nós, em potencial, somos pessoas que devem ensinar as outras pessoas. Não precisa ter o dom da docência. Não precisa ter o dom de mestre, né? Nós todos, como discípulos de Cristo, porque nós somos discipulados e discipulamos. Nós aprendemos do mestre e ensinamos. Mutuamente, inclusive, nós nos ensinamos uns aos outros. Então a gente precisa ter essa veia pedagógica, a gente precisa ter essa disposição de instruir as pessoas, de encaminhar as pessoas, né? Então, exorta e ensina, até que eu vá, Paulo disse, eu vou. Não despreze o dom que há em ti. Isso aqui é o pastorado mesmo, né? Paulo está dizendo, não despreze o pastorado na tua vida. Ele foi te dado por uma profecia possivelmente falada na imposição das mãos do presbitério. Reflete nessas coisas, ocupa-te nelas, ou seja, persevera, né? Para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo. Espiritualidade fala então, amados, de cuidar de ti mesmo. Estava lendo ontem sobre ética pastoral e tem lá um termo, né, que fizeram, acho muito interessante, para pastores que querem ingressar no ministério e assumir a igreja, fazendo com que ele assuma aqueles compromissos. Dentre os compromissos dele assumido, tinham lá que era cuidar do seu corpo, fazer exercício, se alimentar bem. Coisa interessante, né? Então tem que cuidar de ti mesmo. Como que um doente pode ter condição de cuidar de outro doente? Como que um profissional da saúde, né, se não estiver emocionalmente equilibrado, fisicamente equilibrado, poderá socorrer outro? Então, é a recomendação que Paulo dá. Tem cuidado de ti mesmo. Olha só. E da doutrina. A doutrina vem em segundo plano. Né, irmãos? Então, primeiro, qual que é a diferença? Porque tem pessoas que cuidam da doutrina. Elas sabem. E por que muitas vezes não desfrutam, não vivem? Existe uma ponte. Você sabe que em todo lugar, ponte tem nome, né? Não é isso, irmão? Qualquer viaduto ali tem uma plaquinha. Viaduto tal, ponte tal, né? E toda ponte tem nome. Qual é a ponte Qual é o nome da ponte que liga o saber e o fazer? O saber e o desfrutar, o saber, o conhecimento e a vivência. Tem um nome dessa ponte, chama-se quebrantamento. Quebrantamento, amados. Então, é o que a gente deve fazer. Cuide de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como os outros. Também não adianta a gente exercer uma espiritualidade religiosa e salvar o mundo todo e perder a alma. Meu Deus me livre. Já pensou? Eu encaminhar um monte de gente aí, né, para as coisas eternas e eu me perder no meio do caminho? Aí tá todo mundo lá do outro lado. Ô, professor! Seria tão bom. Obrigado, viu? O senhor vai vir, não, deixa para a próxima. Ai, caramba. Então é isso, meus amados. Cuida de ti mesmo. Você nesse processo é o mais importante. Nós, nesse processo, somos os mais importantes. Do que vale o homem ganhar o mundo todo e perder sua própria alma, disse Jesus, né? Do que vale isso? Do que vale o homem ser ovacionado pela multidão, pelas multidões e ser reprovado, né, interiormente? É muito complicado isso aí, irmãos. Bem-aventurado, nós vamos ler daqui a pouco, bem-aventurado, acho que é o Romanos, e a gente já vai para Romanos, capítulo 12. Já pega outro texto. Romanos, capítulo de número 12, né? É o 14 que vai falar esse bem-aventurado daquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas daqui a pouco a gente chega nesse texto aí. Romanos, capítulo 12, verso 9 até o 21. Nós vamos agora pegar esse texto e vamos comentá-lo de uma maneira bem breve, como eu fiz nesse primeiro aqui. A proposta da aula de hoje é essa, pegar esse texto e ir comentando, tá? Vocês fiquem à vontade. Então, espiritualidade. O amor seja não fingido. O amor seja não fingido. É possível que o amor
seja fingido? Não, amor, mas o que Paulo está falando aqui, sim, porque é um comportamento aparentemente amoroso, mas não é. E nós somos mestres na hipocrisia, né, irmãos? A gente é ator por natureza, a gente representa, quer dizer, por natureza, não por natureza, mas nós vamos sendo formados hipócritas nessa sociedade que é um grande teatro, né? Porque a criança não é, a criança você vê assim, é igual um pastor que foi convidado para uma família, já está lá na casa deles, tal, né? Só que essa família falava mal do pastor, né? Lá. E aí tá lá na mesa de jantar, tá todo mundo ali de boa, criancinha de boa, sossegada, tinha uns 4 aninhos, 4 para 5 anos, criancinha de boa. Aí ela naquela voz doce, né? Me passa o sal. E ninguém ouvindo, né? Todo mundo conversando entre si, né? Ela me passa o sal. Ninguém ouviu. Ela deu um grito: alguém me passa o sal, senão eu vou cortar a cabeça, seu desgraçado. Todo mundo olhou assim, ninguém falou nada. Tal, acabou a janta. E aí a criancinha ia assim, olhava para o pastor, para o rosto dele, ia por trás e olhava na nuca. Olhava para o rosto, ia por trás e olhava para o pastor, assim, bem intrigado, né? Disse assim: ô, menininha, por que você está olhando para minha nuca assim? Está procurando o quê? Eu falei: não, porque o papai disse que o senhor tem 2 caras. Está procurando a outra. Então a criança, ela não é hipócrita, ela fala das coisas, né? Ela fala. Nós que somos assim formados, nós somos deformados, né? Nós assim, parece que nascemos um pouco melhor e vamos piorando ao longo da vida, até que o Evangelho vem e nos tenta levar na origem de novo, né? Como esse coração de criança, essa pureza, como eu disse no começo aqui. Então, o amor não fingido, ou ama ou odeio, não, desculpa, não é odeio, ou ama, não pode ser fingido. Aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Amados, nós precisamos amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Não adianta, não é suficiente somente não fazer o mal. A gente precisa também odiar o mal. A palavra é essa, odiar o mal. Parece uma contradição, né? Um paradoxo. Preciso odiar o mal. O mal para mim deve ser o que é para Deus, algo repugnante, algo que seja assim. Irmãos, eu não posso ver uma cena de violência, seja ela qual for, verbal, física, de que maneira for, e aquilo para mim não me incomodar. Eu não posso ficar assistindo Cidade Alerta como entretenimento, queridos. Não é possível. Não é possível que aquilo não gere em mim um incômodo. Que Espírito Santo é esse que está na minha vida e vê uma desgraça do meu semelhante e aquilo é um entretenimento para mim? Aquilo não me convulsiona por dentro, não me embrulha o estômago? Como que pode isso? É algo para se pensar, eu acho. Então, apegai-vos ao bem, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Na verdade, esses textos vão falar as mesmas coisas, irmãos, tá? A gente vai aqui, né, até recorrer nos mesmos comentários aqui. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, familiar. Ou nós vivemos como uma família, e uma família como a família deve ser, ou a gente não entendeu o que é o Evangelho. Família se ajuda, família se protege, família se cuida, família se respeita, né? Família caminha juntos. É como eu disse para os irmãos: viver no céu com os crentes vai ser a glória, mas viver com os irmãos aqui na terra aí já é outra história. A gente percebe que tem essa dificuldade muito grande de não entender o Evangelho, e tem igrejas que são, elas, na maioria das igrejas, elas se organizam em conjuntos, não é isso? Conjunto de irmã, conjunto de jovem, conjunto, e tem uns conjuntos que parecem mais o cão junto, né? Então, não é não, amados? É o cão junto, não é o conjunto. Intrigas, brigas, invejas, dissensões, né? Partidarismo, a gente chama no termo técnico teológico panelinha, né? Então, ô André, mas o que você está falando não tem nada a ver, lê primeiro aos Coríntios, é isso aí, é a igreja dos Coríntios, né? Cheio da graça, cheio do carisma e com todas essas dificuldades. Então eles não eram espirituais no sentido da palavra espiritualidade, eles eram religiosos. Então nós não podemos ser religiosos e medir a espiritualidade por essas manifestações, e sim pelo comportamento, porque precisa ser muito cheio do Espírito Santo para suportar alguém.
Precisa ser muito de Deus, muito regenerado, muito salvo. Não tem pouco salvo, né? Mas precisa ser de Deus, assim, cheio do Espírito Santo, para suportar uns aos outros. É o que Paulo diz, suportar uns aos outros no amor de Cristo. Se é suportar, então não é fácil. Já traz a ideia do quê? Eu preciso segurar alguma coisa, né? Existe uma pressão, suportar o suporte. É isso, dar apoio, sustentar, carregar nas costas, levar o indivíduo ou a indivídua, né? Então suportar isso, e não é fácil. Então, amados cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, familiar, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso também é muito interessante, que é o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 5, capítulo 2, versículo número 5 não, é o versículo 3 e 4, acho que é o 4, mais precisamente, se vocês quiserem me ajudar aí, acho que é 2 e 4. Ele diz para considerar os outros superiores a si mesmo. Não tem ninguém o que é propriamente seu, né? Mas considerar os outros superiores a si mesmo. Acho que é o 4, ou 3 ou 4, mas acho que é o 4. Penso 2 e 4. Quem está escrito 2 e 4? O 2 e 4, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Isso, aqui tem umas versões que vai trazer, mas a ideia é essa daí, considerar os outros superiores a nós mesmos, né? Já pensou, amados, se nós nos relacionássemos assim? Eu sempre olhar para o outro e vê-lo como superior? Já pensou que coisa interessante? Opa, hoje sempre foi, Fernando. Uma situação com nós que foi constrangedora. Chegou um rapaz na nossa igreja lá, tipo lá com a carteirinha, né? Uma grande denominação aqui, que eu vou falar aqui. Aí ele chegou lá e falou para mim, estava conversando com o pastor na porta da igreja e tal. E ele chegou e falou, que bom, a igreja aberta, está tendo culto, posso participar do culto e tal. Aí eu peguei e falei, pode, fica à vontade, tá? Ele falou, quem que é o pastor da igreja? Eu falei, sou eu mesmo. Aí ele me chamou no canto, falou que estava precisando comprar um milhão de gás e tal. Enfim, estava com a Bíblia lá e tal. Aí eu fui conversar com a minha esposa, né? Ele falou, pastor, falta R$25 e tal, não sei o que o pastor pode fazer para me ajudar. Não fica aí no culto, a gente vê o que pode fazer, né, para o irmão. Aí fui lá pedir para a minha esposa pegar o dinheiro, né, que eu ia dar os R$25 para ele. Nós estávamos em 8 pessoas no culto e todo mundo ia ajudar ele. Aí, nosso pastor presidente estava no culto, passei para o pastor apresentar ele e tal. Aí meu pastor apresentou ele e tal, só que ele não ficou no culto. Rapaz, esse cara ficou bravo, hein? Foi. Levantou e foi embora, professor. Tá certo. Eu ia ministrar no dia, tô olhando lá o pastor Gabriel, daqui a pouco o cara sai virado, não sei o que lá. Quer dizer, ele perdeu a vez, irmão. Todo mundo ia ajudar ele. Todo mundo que estava no culto ia ajudar ele. Mas por falta de humildade dele, porque ele aceitou no culto. Você vê que equívoco, né? Como que um lugar geográfico pode fazer, né? Porque não é o lugar geográfico, é o coração. É uma bobagem. É essa ideia equivocada que nós temos de que existem pessoas superiores e existem lugares que essas pessoas devem ficar geograficamente, né? Então, por exemplo, qualquer dia desses vocês vão entrar aqui e a gente vai estar num semicírculo aqui, né? Porque a ideia às vezes passa aqui, eu tenho uma mesa aqui, eu estou na frente, estou conduzido de alguma maneira, sou melhor, superior em relação a vocês. Um dia eu vi um comentário assim no Facebook, aluno, aquele que não tem luz, né? A palavra advérbio de negação, luno, luz, então sem luz. O aluno é o ignorante, é aquele que não tem luz. Eu falei, opa, calma aí, estuda direito, não é bem por aí. Não falei assim, mas pensei. Falei, não, peguei lá o outro termo e tal. Falei, não é isso. Então não tem essa ideia de superior e inferior. Não tem essa ideia, amados. Nós todos somos, como eu disse, ministros de Cristo, né? Somos riperetas, somos remadores dos remos inferiores. A ideia que Paulo traz, que Jesus ensinou, é que na verdade é o reino de Deus, ele é invertido como esse mundo vê, de cabeça para baixo. Então quem é maior, quem é menor, quem é mais importante, quem mais serve, né? Quem é o primeiro, é o último. Então a gente precisa entender essa proposta do Evangelho, que não tem nada a ver com isso que nós temos, essas estruturas hierárquicas opressoras, né? Que elas entendem que tem um olhar de cima para baixo. Não, queridos. Entre nós, Jesus disse, não deve ser assim. Não deve ser assim. Jesus disse, eu sou o diácono entre vocês.
Está lá no original, né? Quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Sou quem está à mesa, então eu sou entre vocês o que serve. A palavra original é lá, eu sou o diáconos, né? Então olha a ideia que você tem. Quem é maior, pastor, evangelista, diácono? Pô, meu, isso é uma bobagem, isso não é bíblico. A gente não lida com essas categorias, não é assim que funciona o negócio, né? Então, bora lá. Tu ia falar alguma coisa? Não, eu vou falar que a palavra superiores está no versículo 3. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, não é isso? Considerando os outros superiores a si mesmo, tendo o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, Paulo traz Jesus como exemplo. Tende o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por direito próprio seu usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo, achado na forma de homem, se encontrou na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, nome o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então esse Senhor, esse Deus, se fez escravo, servo, se humilhou, desceu as partes mais baixas da terra. Olha que coisa interessante, amados. E o Efésios, capítulo de número 4, que vai dizer isso, né? Ele levou o alto cativeiro, deu dons aos homens, desceu as partes mais baixas da terra. E ele mesmo deu uns para apóstolos, é o texto, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então aqui, ó, o ministério é dado por um Senhor que se fez servo, que desceu as partes mais baixas da terra, que se humilhou, que se fez servo, sendo Deus. Sendo Deus, amados, Deus é o maior exemplo de humildade que nós temos, de simplicidade, de serviço, de doação, de entrega. É Deus que nós estamos falando. Se Deus nos deu esse exemplo, lá no capítulo 13 de João, quando Jesus pegou uma bacia, muito conhecido, né, o culto do lava-pés, pegou a bacia, cinge com a toalha seus lombos, e aí ele vai fazer o serviço mais degradante de um escravo, que era se ajoelhar diante de um homem e lavar os seus pés. Era o serviço mais humilhante de um escravo que Jesus fez. Quando Pedro viu aquilo, o meu pé não, Senhor. O Senhor não lava o meu não. Talvez, quem sabe, Pedro pensou, rapaz, se eu aceitar isso, eu também vou ter que cair nessa. Não é não? Que é isso, Senhor? Eu quero mesmo o púlpito, o microfone, eu quero agenda nas festividades. Jamais, eu quero que alguém carregue a minha mala. A ideia ali é essa aí. Né? Não, Senhor, de modo nenhum. Meus pés não. Tudo bem. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ah, Senhor, então cabeça, pé, lava tudo. Cara, todo desequilibrado, né, meu? E Jesus fez aquilo e ele disse: